O grande assunto do momento tem sido o quê? O tarifaço do Trump. O que é tarifaço? Um aumento de taxas aí nas importações dos outros países, né? Dos países que fazem intercâmbio de mercadorias e produtos e serviços com os Estados Unidos. E nessa situação, segundo o Trump, ele avaliou, olhou e viu que os países taxavam muito os Estados Unidos e os Estados Unidos não tinha a mesma taxação e acabaram, por conta de algumas situações, né, fazendo aí esse tarifaço, aumentando a tarifa também para os outros países. E qual seria o resultado disso? Nós já vimos a China agora aumentando aí, botando a tarifa de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. Isso pode ser um problema grande. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Existem várias situações que são faladas e a gente fica aqui sem saber exatamente qual é a realidade da situação. Mas os efeitos, eles são certos, né? Então nós temos o seguinte: segundo o Trump, os outros países taxam mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxam os outros países. E aí ele resolveu realinhar isso aí para que todo mundo fique equilibrado, que a relação entre os Estados Unidos e cada país que se relaciona com ele comercialmente seja equilibrada. Isso é o primeiro ponto. Então ele fez esse reajuste aí nas tarifas de acordo com cada caso, que varia aí de 20% a 50% conforme a situação. E nós estamos vendo aí uma queda de braço porque os outros países entenderam também que, na verdade, está havendo um desequilíbrio e tudo mais, e a gente não sabe onde está a verdade. Só que a China, em retaliação, agora aumentou, deu uma resposta de aumento de 84% nas tarifas para que possa, né, os Estados Unidos rever a situação dele, e os Estados Unidos disse que quem rever a situação ele vai rever também. Então tudo isso está gerando alguns efeitos, principalmente nas bolsas, né, onde as empresas deixam de vender ou ela tem a expectativa de perda de vendas. Nesse caso também perde o valor da empresa e as ações acabam caindo, e isso provoca um efeito colateral muito grande. Só que muitas pessoas não estão dando atenção para esse fato, porque o cara é grande, os países se resolvem. O fato é que esses efeitos colaterais nas economias, eles afetam diretamente a população de um modo geral. A gente não está falando só dos Estados Unidos, não, a gente está falando do Brasil, da China, da Europa em geral e tudo mais. Por quê? Porque nós vimos um grande evento que teve há poucos anos atrás, que foi a pandemia, em que esse evento ele trouxe um prejuízo, vamos dizer assim, mundial a todos os países de uma forma geral, justamente porque ele impactou a economia no sentido de, num primeiro momento, impedir as pessoas de saírem para a rua para trabalhar, para fazer seus afazeres. Então a economia meio que estagnou e parou. Num segundo momento, no prejuízo de perdas, de mortes, imóveis vazios e tudo mais, né? A gente viu toda essa situação. E a recuperação, que depois que modifica isso, que tem um prejuízo muito grande, até as empresas recuperarem, está vendo aí uma dificuldade maior. Então, o problema dessa discussão interna sobre as tarifas e os países brigando entre si, isso vai proporcionar uma situação semelhante, quer dizer, uma queda na economia, depois uma estagnação e depois até ela voltar ao normal. E a gente já está enfrentando os efeitos. Nós ainda estamos enfrentando os efeitos da pandemia, o que quer dizer que, se perdurar mais tempo, os efeitos colaterais ainda pode ser vivido, ainda ser ampliado, né? Aquilo que a gente está vivendo, que estão falando, não, leva 5 anos para a economia melhorar, quando a gente já está chegando aí perto desses 5 anos, né? Ainda falta um pedacinho, mas estamos chegando perto, e a gente tem aquela expectativa que isso possa melhorar. Quem sabe aí com esse problema ainda vai atrasar um pouco mais essa situação. Mas de qualquer maneira, a gente tem que torcer para isso se resolver rapidamente, porque a economia não anda muito boa, né? Então a gente não está precisando de mais problemas para poder piorar a economia e, consequentemente, né, diminuir os empregos, que o Trump disse que com essa reajuste tarifário dos Estados Unidos ele ia preservar os empregos. O pessoal já está dizendo que isso não existe, né? O que vai aumentar é o número de robô e inteligência artificial suprimindo essa situação. Então, de qualquer maneira, nós vamos torcer para que isso se resolva e a gente não cause mais estragos aí na economia e o país tenha que aumentar ou entrar com algumas situações emergenciais para socorrer a população. Um grande abraço e até o próximo vídeo.